Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos considerar um problema físico bem interessante, que é o seguinte problema. Vamos supor que você sabe a função que mede a posição de um carro no instante t e quer, a partir da posição, descobrir a velocidade, né? Esse é um problema bem conhecido, você trabalhou bastante já no ensino médio e talvez o primeiro caso de todos que você estudou lá foi o caso em que o carro tem a velocidade constante, igual, por exemplo, a V0. Então, você viu lá no ensino médio que a equação da posição é exatamente dessa forma, onde esse S0 é a posição inicial e o V0 é a velocidade inicial, que eu estou supondo aqui ser constante, né? Então é claro, se a cada instante de tempo a velocidade é constante igual a V0, quer dizer que a cada instante de tempo a posição, você anda V0 unidades de distância. Então, por isso que a equação horária fica assim, posição inicial mais o que você vai andando. Depois de 1 hora, por exemplo, é o inicial mais o V0 que andou. Depois de 2 horas, é o S0 mais 2 vezes V0, porque você andou 2 horas. E, portanto, é bem fácil você perceber que a equação da velocidade fica assim, é constante igual a V0. Né? Veja que como a velocidade é constante, esse carro não tem aceleração, ele não está acelerado. Quando você tem um carro com aceleração constante, é uma situação que também você considerou no ensino médio, o que acontece é que a equação horária fica desse jeito aqui, esse A é exatamente a aceleração, né? Então é um número, eu estou supondo que é constante, e você aprendeu lá nos seus estudos de física que nessa situação a velocidade é dada exatamente por a velocidade inicial do carrinho mais o que vai somando à medida que o tempo passa, que é exatamente A vezes T. A cada unidade de tempo a velocidade é acrescida em A unidades. Tá bem? Então você explorou bastante esses dois exemplos no ensino médio. E o que eu quero fazer hoje aqui é considerar uma outra situação, que não está dentro dessas duas, que é a seguinte situação. Vamos supor que a posição do carro agora é dada por essa função aqui. S de t igual a t ao cubo para t maior do que zero. Tá legal? As unidades aqui não são muito importantes. Vamos supor que a posição, sei lá, é em quilômetro e o tempo está em hora, isso não é importante. Mas o que acontece é o seguinte, eu tenho essa equação da posição e o que eu gostaria de descobrir é o seguinte. Qual é a velocidade desse carro no instante t maior do que zero? Evidentemente, a primeira coisa que você deve fazer para resolver esse problema é lembrar do que você já sabe. Mas veja, o que você sabe é tratar os casos em que a posição é um polinômio de grau 1, que é o caso de velocidade constante, e o caso em que é um polinômio de grau 2, que é o movimento uniformemente variado, aceleração constante. E claro, isso não se encaixa em nenhum desses casos, t ao cubo. Então você precisa de alguma outra coisa, precisa de uma ideia nova. E veja, a ideia aqui, que é o importante, é o que eu quero mostrar para você nesse vídeo, ela é bem simples. A ideia está relacionada com o seguinte, você não sabe calcular a velocidade ainda, mas o que você sabe é o seguinte, se você conhece a equação do espaço, a posição, você sempre pode calcular velocidades médias, né? Porque o que é a velocidade média entre dois instantes, sei lá, 1 e 2, 3 e 4, não importa. A velocidade média é a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Então, por exemplo, para esse carrinho, vamos supor que eu queira calcular, sei lá, a velocidade média entre os instantes t igual a 2 e t igual a 4. No fundo, a ideia seria encontrar a velocidade para qualquer instante de tempo, mas vamos simplificar um pouco e vamos ver como calcular a velocidade no instante t igual a 2. Você vai ver depois que a mesma ideia aqui se aplica para qualquer tempo, 1, 3, isso não é importante. Ora, então o que eu estava falando, você não sabe calcular isso, mas você sabe o seguinte, você pode calcular a velocidade média entre os instantes
t igual a 2 e t igual a 4, por exemplo. Por quê? Quanto vale essa velocidade média? Essa velocidade média, como eu falei, é a variação de posição entre os instantes 2 e 4, que é a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo que passa, que é o tempo final menos o tempo inicial. 4 sobre 2. Então veja, para fazer essa conta você só precisa saber a equação da posição. Você não precisa saber velocidade. E essa conta é fácil, né? Porque a função S ela pega um número e associa o cubo desse número. Então vai pegar o 4, vai associar o 4 ao cubo, o 2 no 2 ao cubo, e essa diferença aqui é 2. Essa é uma conta fácil, você faz e vai ver que dá 28. Tá legal? Então o que eu estou fazendo? Eu não sei a velocidade no instante 2. Mas eu posso falar o seguinte, olha, apesar de eu não sei calcular, eu tenho uma aproximação para isso. E a aproximação que eu tenho é o seguinte, essa velocidade é aproximadamente 28 km por hora, por exemplo. E claro, a pessoa para a qual você está respondendo fala, poxa, mas como que você fez para conseguir essa aproximação? E você vai responder, olha, ao invés de pegar a velocidade instantânea, que eu não sei, eu peguei a velocidade média entre os instantes t igual a 2 e t igual a 4. Isso é uma aproximação. Isso é uma aproximação. Claro, quando você faz aproximações, é sempre importante você ter alguma maneira de medir um erro. Não pode ser uma aproximação grosseira. Aí o cara pode falar, poxa, mas perceba que esse cara aqui, ó, é exatamente o ΔT. Né? Quando você calcula a velocidade média, você tem o ΔT. Ele pode falar, olha, esse ΔT está muito grande. Entre os instantes 2 e 4 se passam 2 horas, e nesse tempo o carro pode frear, acelerar, pode parar para fazer um lanche, não sei o quê. E essas coisas todas fazem com que essa aproximação fique ruim. Aí a ideia é simples agora. Eu vou falar, olha, perfeito. Pode ser que você ache ela ruim. Eu vou melhorar essa aproximação. E como que eu vou melhorar? Por exemplo, ao invés de considerar um ΔT igual a 2, os instantes 2 até 4, eu vou, sei lá, pegar um ΔT igual a 1, que é entre 2 e 3. Aí se o cara falar, mas ainda está ruim, tudo bem, eu vou fazer entre 2 e 2,5, 2 e 2,1. Ou seja, a ideia é a seguinte, quanto menor for esse ΔT, quanto mais próximo ele tiver de zero, melhor vai ser a minha aproximação. Mais próximo isso aqui vai estar da velocidade no instante t igual a 2. Então o que a gente precisa fazer agora para ter ideia é o seguinte, vamos considerar valores menores de ΔT e ver o que acontece com esse quociente aqui, tá bem? Bem, pessoal, então, fazendo as continhas aí, não é difícil você construir essa tabela aqui. O que eu fiz aqui? Veja que eu tenho aqui o ΔT, que é o tanto de tempo que eu vou deixar o carro acelerar e frear, e o que aparece aqui é exatamente a velocidade média entre os instantes 2 e 2 mais ΔT. Veja, posição inicial menos posição final e o valor do ΔT. Aquele primeiro que nós fizemos era entre 2 e 4, então o ΔT era 2, foi o 28. E se você fizer as contas, vai ver que com 1 dá 19, vai fazendo essas contas. Agora você olha, né, vamos olhar para essa tabela e veja o seguinte. Veja que aqui deu uma diferença grande, né? 28 para 19 caiu bastante, aqui caiu 7 mais ou menos. E quando chega aqui, ó, perceba que essas três últimas aproximações aqui, a parte inteira é a mesma. A parte inteira é 12, né? A diferença está acontecendo toda na parte decimal. 61, 0601, 00. Por exemplo, veja, essa aqui, ó, eu estou pegando 0,1 horas, que seriam 6 minutos. Então aqui eu estou dando 6 minutos para o carro fazer as coisas. E assim sucessivamente. Olhando para a tabela, né, pensando, poxa, aqui o 12 está parado, se você poderia fazer outros aqui, se quisesse. A gente olha e pensa, poxa, essa velocidade deve ser 12. Esse negócio deve estar se aproximando de 12. Então um chute razoável, né? Razoável aí, é dizer o seguinte, que a velocidade é exatamente 12. Exatamente 12. O problema é o seguinte, claro, eu posso diminuir isso aqui o tanto que eu quiser. E alguém poderia falar, poxa, como que você sabe que para um bem pequenininho, bem menor que esse, não vai dar uma zebra e vai aparecer um 47, por exemplo? Né? Como que você faz, então, para afirmar que de fato é isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa conta aqui.
Vamos fazer essa conta no braço e ver quanto que vale essa velocidade média. Então essa velocidade média é S de 2 mais ΔT menos S de 2 sobre ΔT. Aí tem que tomar cuidado aqui, né? Lembra que o S de T é T ao cubo, né? O S de T é T ao cubo. Tem que tomar cuidado com essa soma, porque veja, a função S pega um número e eleva ao cubo, e associa o cubo dele. Então vai pegar esse cara inteiro, o 2 mais ΔT, e vai associar o cubo dele. Então é tudo isso aqui ao cubo. Menos 8, dividido por ΔT. E o que eu gostaria de fazer é descobrir o que acontece com esse negócio quando o ΔT vai se aproximando de zero. Veja que da maneira que está, a conclusão é um pouco complicada, porque, claro, quando esse cara fica pequenininho, isso aqui se aproxima de 2, 2 ao cubo, 8, então esse cara se aproxima de 8 e esse também. Então o numerador está ficando cada vez mais próximo de zero, o que é natural, né? Porque você pega dois instantes muito pequenininhos de tempo, o carro andou, não sei se andou pouco, depende da velocidade, mas ele fica perto, obviamente. E aqui também. Então você tem uma fração que numerador e denominador se aproximam de zero. Como saber o que acontece com essa fração? Bem, vamos fazer um pouco de conta aqui. Então eu vou abrir esse cubo, tá? Esse cubo aqui é 2 ao cubo mais 3 vezes 2 ΔT ao quadrado, mais 3 vezes 2 ao quadrado vezes ΔT, mais ΔT ao cubo, menos 8, tudo isso dividido por ΔT. Perceba que esse cara é 8, né? Corta com esse. E aqui você pode colocar o ΔT em evidência, ele aparece em todos os termos, fica ΔT que multiplica 3 vezes 2, mais 3 vezes 2 ao quadrado. Opa, perdão, aqui tem um ΔT, né, pessoal? Aqui tem um ΔT. Mais 3 vezes 2 ao quadrado, mais ΔT ao quadrado, dividido por ΔT. E agora acontece um negócio bacana aqui. O que acontece, ó, é que esse cara cancela com esse, o denominador desaparece. Então o que você tem aqui é um polinômio em ΔT. E agora, veja o seguinte, deixa eu só mostrar uma coisa bacana para você. Isso aqui essa fórmula vale para qualquer ΔT. Então eu poderia até construir aquela tabela usando isso aqui. Lembra? Se você fizer t igual a 2 aqui, vai ficar 12 mais, aqui dá 12, 24, mais 4, 28, que é o 28 que a gente calculou anteriormente. Então com isso aqui você pode remontar a tabela. Mas não é isso que eu quero fazer. O que eu quero mostrar para você aqui é o seguinte, que essa expressão me permite descobrir o que acontece com isso quando o ΔT está perto de zero. Por quê? Veja, quando o ΔT está perto de zero, esse cara é 6, você está multiplicando 6 por um número perto de zero. Isso fica perto de zero. Então esse pedaço aqui fica perto de zero, tende para zero. A mesma coisa com esse aqui. Porque você pega um número perto de zero e eleva ao quadrado, fica perto de zero. E esse, veja, esse não depende de ΔT. Ele é sempre 12. Então, claro, independente do ΔT, ele é 12, portanto, ele se aproxima de 12. Então, esse quociente, quando o ΔT está perto de zero, fica perto de 12, que é exatamente a velocidade que nós tínhamos suspeitado aqui do carrinho, lembra? Veja, a gente falou, ó, isso aqui deve ser verdade. Por que isso é verdade? Ora, agora está clara, a conta está feita ali. Né? A gente pode escrever isso da seguinte maneira. Eu vou escrever uma coisa aqui. Quem é o V de 2? O V de 2, o que eu faço? Eu pego a velocidade média entre 2 e 2 mais ΔT, divido por ΔT. Veja, essa é a velocidade média.
Não é a velocidade que eu quero calcular. E o que nós vimos é o seguinte, quanto mais próximo o ΔT está de zero, mais perto esse negócio vai estar do negócio. Então, eu vou escrever isso da seguinte forma. Isso é uma maneira de escrever tudo o que eu falei, que é o seguinte, o que isso aqui representa? Estou investigando o que acontece com essa fração quando o ΔT se aproxima de zero. E nós vimos que isso dá exatamente 12. Exatamente 12. Tá bem? Então, isso resolve o problema. Se não fosse no 2, num t qualquer, é a mesma conta, eu vou deixar para você, você vai ver que o t ao cubo vai cancelar, tal, e você vai chegar à conclusão que isso dá 3t quadrado. Mas eu vou deixar essa parte para você, porque na verdade o que eu quero antes de finalizar é só observar para você o seguinte, aquelas duas fórmulas que nós colocamos lá no início do vídeo, você estudou bem no ensino médio, meio que decorou aquele negócio. O que eu quero mostrar para você é o que a gente fez aqui, mais do que calcular essa velocidade, foi o seguinte, a gente desenvolveu uma tecnologia. Isso aqui, ó, isso funciona para qualquer função. A posição pode ser qualquer coisa do mundo, você quer calcular a velocidade no instante 2. Você considera a velocidade média e estuda o que acontece quando o ΔT vai para zero. Então agora você não precisa decorar fórmula nenhuma. Você pega a posição, constrói a velocidade média, faz o ΔT se aproximar de zero. Isso vai te dar a velocidade. Então isso mostra que a ideia é importante. Né? A ideia é importante. No fundo, essa é a ideia por trás do conceito de limite, que a gente vai ver aí. É o conceito principal do curso. Tá legal? Eu espero que esse exemplo tenha ficado claro. E a gente se encontra aí num próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.